Muito bem, gente. Postei para vocês o material sobre princípios dos recursos, né? E os efeitos recursais. Aliás, eu já postei, né, esse material para fazer esse videozinho hoje para vocês aqui. Então, seguindo a nossa lógica, né, de explicação e após, né, o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre os princípios recursais. Eu até botei para vocês um texto bem bacana que tem, que é do livro do Medina, em que ele fala bem dos princípios. Então, o primeiro princípio que nós temos é o princípio do duplo grau de jurisdição. Vejam, o princípio do duplo grau de jurisdição, ele é um dos princípios mais, assim, consagrados. Vocês devem ter aprendido alguma coisa sobre esse princípio já lá no direito constitucional, né? Eu acredito, né, nisso. E por quê? Porque ele é o princípio que garante que uma outra esfera vai rever a decisão. Naturalmente, ele não é um princípio absoluto. Aliás, nós temos dificuldade no Brasil de ter princípios absolutos. Mas o que significa? Se, por exemplo, vocês ajuizarem a ação de vocês, o juiz proferiu uma sentença, vocês têm direito de recorrer para que uma outra instância, então, venha a rever isso. Claro, se muitas vezes a ação começa no segundo grau, por exemplo, a pessoa não vai ter essa oportunidade de um duplo grau, né? Só em alguns casos que tem. Mas o duplo grau, ele consiste justamente no quê? Ele consiste justamente na possibilidade que a pessoa tem de ter a sua decisão revista em uma outra esfera, e já sabem, não é um princípio absoluto. Aliás, já caiu em prova de concurso que ele não é considerado nenhum princípio constitucional, porque não está expresso na Constituição e ele decorre da interpretação de um outro princípio. Princípio da taxatividade recursal, o que significa? Isso nós vimos em sala de aula ainda, né, nos bons tempos presenciais nossos, saudade que dá, né? É bom que a gente aprenda a valorizar certas coisas. Então, o princípio da taxatividade, ele consiste no quê? Consiste em dizer que recurso é o instituto previsto em lei como tal. Eu já falei para vocês que se lei federal não estabelecer que determinado instituto é recurso, então não é recurso. Então, o recurso é um instituto criado por lei federal como recurso. Isso é o princípio da taxatividade. Tá? Próximo princípio, unicidade recursal. Em regra, e quando eu boto em regra é porque é bem em regra mesmo. Vocês já notaram quando eu falo assim em regra e eu dou uma ênfase, é porque tem motivo. Vejam, em regra, cabe um recurso por decisão para cada parte. Então, se tem a sentença, cabe apelação. Se tem uma interlocutória, cabe agravo. A pessoa não pode fazer 2 apelações, 3 apelações. A pessoa não pode fazer apelação e agravo na mesma decisão. Mas esse princípio tem exceção. Por exemplo, de uma mesma decisão, eu posso fazer recurso especial e recurso extraordinário. Por exemplo, de uma mesma decisão, eu posso fazer embargos declaratórios e apelação, por exemplo. Mas a regra é que, para cada decisão, a parte possa fazer apenas um recurso. Princípio da fungibilidade recursal. Não é princípio expresso. Não está escrito em algum lugar. Mas, eu já comentei com vocês, que sendo um caso que realmente é bem duvidoso, que sendo um caso que o próprio, né, judiciário tem dúvidas, a jurisprudência tem dúvidas, é possível aceitar o recurso errado como se fosse o certo. Mas não é expresso em lei. Se vocês me disserem assim, mas onde é que está? Não está. Né? A grande verdade é essa, que não está. Mas ele decorre, na verdade, né, de uma interpretação de um devido processo legal. Então, o que acontece? Se a pessoa entra com um recurso errado, mas é um caso que é duvidoso, eles vão aceitar o errado pelo certo em homenagem ao princípio da fungibilidade. Então, nós falamos aqui sobre os principais princípios, né, recursais, e agora nós vamos falar, né, sobre os efeitos dos recursos. Vocês devem ter achado um pouquinho mais difícil a explicação sobre isso, eu já imagino. Quando eu fiz o esqueminha para vocês, os efeitos e tal, vocês devem ter achado mais difícil, porque realmente é um conteúdo mais difícil. Então, vamos nos deter um pouquinho mais, né, para entender isso daqui. Então, o primeiro efeito que todos os recursos têm, todos eles têm. Que efeito é? O efeito devolutivo. O que significa efeito devolutivo? Significa que o tribunal só vai julgar aquilo que a pessoa recorre. Então, por exemplo, se a pessoa perdeu dano material, ela perdeu dano moral e ela recorre só do dano moral, o tribunal não vai julgar dano material. E por quê? Porque ela devolveu, por isso a palavra devolutivo, ela devolveu ao tribunal só uma parte da matéria. Se ela devolve tudo, o tribunal analisa tudo.
Então, devolutivo significa o quê? Que o tribunal se cinge aquilo que a parte lhe devolve na esfera, né, recursal. Porque se ele não se ater a isso, claro, tirando uma exceção que depois nós vamos ver que é efeito translativo, se ele não se ater a isso, ele vai estar julgando extra petita, ultra petita. Então, ele tem que se ater. Efeito substitutivo é o mais fácil, acho que vocês devem ter notado isso, né? O que é efeito substitutivo? Significa que a decisão, preste atenção, que a decisão do recurso, a decisão proferida pelo tribunal, ela substitui a decisão recorrida. Então, por exemplo, eu tenho uma sentença, eu recorro da sentença. A decisão do recurso vai substituir a decisão da sentença. É como se aquela decisão passasse a valer por último. Então, esse é o efeito substitutivo. Efeito translativo, esse aqui é um pouquinho mais difícil, até porque ele vai contrariar um pouquinho o que nós falamos sobre devolutivo. Mas assim, para vocês entenderem. O que é efeito translativo? Significa que o tribunal vai julgar aquilo que a parte não devolveu para ele. O tribunal julga de ofício. Mas eu acho que vocês estão aprendendo lá desde o TGP, Processo Civil 1, que existem matérias que são de ordem pública, que existem questões que os juízes, que os desembargadores, que os ministros decidem de ofício. Por exemplo, as nulidades absolutas. Por exemplo, faltou uma condição da ação. Chega lá no tribunal uma apelação. Na apelação, as partes apelaram, né, dos pedidos especificamente. Né? Dos pedidos especificamente. Mas o que acontece? Lá no tribunal, eles percebem que a parte, por exemplo, é ilegítima. Ninguém falou que a parte era ilegítima até agora. O juiz não se deu conta, o advogado do autor não se deu conta, o advogado do réu não se deu conta, ninguém se deu conta, o MP, se foi intimado, não se deu conta. Mas, lá no tribunal, eles dizem, não, mas para aí, a parte é ilegítima. Ninguém recorreu. Eles podem dizer de ofício? Só não podem, gente, como devem. E por que devem? Devem porque se trata de matéria de ordem pública. É por isso que devem. Porque se trata de matéria de ordem pública. E a matéria de ordem pública, ela está acima, né, de necessidade de ser devolvida pelas partes. Efeito expansivo. Vocês viram lá no esqueminha? Expansivo subjetivo, expansivo objetivo. Expansivo expande, né? O que significa isso? Que muitas vezes, em virtude da decisão do recurso, alguém que não é nem o recorrente nem o recorrido sofre o efeito da decisão do recurso. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês imaginem que numa ação de anulação de casamento, o Ministério Público propõe uma ação de anulação de casamento em face de marido e mulher. Ó, eu vou anular o casamento de vocês porque ele é uma fraude, né? O MP pode ajuizar essa ação. Sai sentença e a sentença anula o casamento. O marido resolve não apelar porque ele até que achou um bom negócio. A esposa resolve apelar. Vocês concordam comigo que nessa circunstância o marido não é nem apelante porque ele não apelou. E ele não é o apelado porque ele está no mesmo polo da esposa. Vai o recurso da esposa para o tribunal e o recurso dela é provido e diz, olha, não anula o casamento. Vocês concordam que esse marido que não é nem apelante nem apelado vai sofrer o mesmo efeito da decisão, o mesmo efeito da decisão que a mulher que apelou. Então, esse é o efeito expansivo subjetivo. Aquele que não é nem recorrente, nem recorrido, sofre o efeito da decisão recorrida. Já no efeito subjetivo, porque diz respeito às partes. Já no efeito expansivo, o objetivo é diferente. O objetivo diz respeito à matéria. O que eu disse para vocês? Que o que não foi objeto do recurso sofre, né, o efeito da decisão do recurso. Então, por exemplo, alguém ajuiza uma ação de reconhecimento de paternidade de alimentos. Reconhecimento de paternidade socioafetivo, por exemplo, né? A pessoa ajuiza uma ação para reconhecer a paternidade socioafetiva. Ó, o fulano me adotou quando eu era pequeno, quando ele se envolveu com a minha mãe, e agora eu quero reconhecimento dessa paternidade, e quero alimentos, então, em decorrência disso, porque agora que ele se separa, ele não quer me dar nada. Tem sido comum, né? É muito comum, o sujeito conhece lá uma mulher, ela está grávida ou o filho é pequeno e ele reconhece esse filho como dele, né? Não legaliza na certidão
mas tem a criança como filho, né, cria junto, e quando o relacionamento acaba, ele diz, olha, nem tenho nada a ver com essa criança, não é meu filho. Então, muitas vezes, essa criança, né, às vezes já adolescente, entra com a ação de reconhecimento de paternidade e pede os alimentos. Imaginem que no primeiro grau tenha sido procedente os alimentos e o reconhecimento. Imaginem que este pai apele apenas do reconhecimento da paternidade. Ele não recorre dos alimentos, o advogado dele burriou, o advogado dele esqueceu, e no tribunal ele ganha. O tribunal diz assim, olha, realmente ele não é pai, não tem o reconhecimento. Vocês concordam comigo que nesse caso ele não vai ter que pagar alimentos? Vejam, a matéria alimentos não foi devolvida, mas ela sofreu o efeito expansivo objetivo. Então, no expansivo subjetivo, aquele que não é nem recorrente nem recorrido sofre efeito da decisão. No expansivo objetivo, a matéria que não foi objeto do recurso sofre efeito da decisão recorrida. Então, esse é o efeito expansivo. Ele é um pouquinho mais complicado, mas ele acontece diariamente, que a gente não para observar. É só isso. Efeito suspensivo. Só para dizer para vocês, efeito suspensivo, só a apelação tem por natureza, sem eu precisar pedir. Tá? Só a apelação tem. Nos demais eu posso pedir, mas na apelação eu nem preciso. Claro, existem casos que a apelação não tem efeito suspensivo, tem que pedir. Mas tirando esses casos, a apelação como regra tem. E os outros recursos não tem, mas eu posso pedir. Esse é um dos efeitos mais importantes que existe. Por quê? Porque se o meu recurso recebe efeito suspensivo, significa o quê? Que a decisão não vai ser cumprida de imediato. Então vocês imaginem o seguinte, na sentença, o juiz condena o cliente de vocês a pagar 100 mil reais. Vocês apelam para o tribunal. A apelação de vocês automaticamente tem efeito suspensivo. Significa o quê? Que o cliente de vocês não vai precisar pagar os 100 mil enquanto o recurso não for julgado. Mas se, por exemplo, numa liminar, numa decisão interlocutória, o juiz manda o cliente de vocês pagar 10 salários mínimos de alimentos. 10 salários de alimentos, ok? Vocês agravam para o tribunal. Só que o agravo não tem efeito suspensivo. O agravo não tem. Significa o quê? Que o cliente de vocês, em tese, até o julgamento do recurso, terá que pagar os 10 salários de alimentos. Por isso que eles dizem, quando o recurso não tem efeito suspensivo, a pessoa pode pedir o efeito suspensivo. Agora, entre eu pedir e eu ganhar, existe o abismo, que é o entendimento do julgador. Afinal de contas, ele é o julgador, ele é o magistrado e ele tem o poder da decisão e ele pode se convencer da maneira como ele quiser. Então é um efeito bem importante. O pessoal pleiteia bastante, principalmente em sede de agravo de instrumento, né? Pleiteia bastante. E por fim o efeito ativo, que é conhecido como antecipação da tutela recursal, é o nome que o CPC dá, antecipação da tutela recursal, né? Hoje, no nosso ordenamento jurídico, a gente só pode pedir esse efeito no agravo de instrumento. E tem que pedir. Tem que ser pedido. Qual é a vantagem? E quando eu agravo de instrumento e eu peço esse efeito, ele é apreciado de imediato pelo relator. Porque às vezes um agravo de instrumento demora para ser julgado, gente, um tempo de 2, 3, 5, né? Eu já vi agravo demorar 2 anos para ser julgado, parece brincadeira, mas não é, né? Infelizmente não é. Gostaria de estar mentindo para vocês. Então existem casos que a pessoa ela tem urgência em receber algo desde já, que daí é quando se pede esse efeito ativo, que é antecipar a tutela recursal. Então vocês imaginem o seguinte, uma pessoa pede medicamentos, um tratamento de câncer, por exemplo, o juiz indefere. O juiz indeferiu. Essa pessoa agrava porque uma tutela de urgência ele tem que agravar aquela interlocutória do juiz que indeferiu. Vocês vejam, quando essa pessoa agrava, eles vão intimar outra parte para fazer contrarrazões, que é a resposta do recurso em 15 dias, que às vezes vai demorar um horror, mas um horror. Então, qual é que é a solução? É essa pessoa pedir efeito ativo, né, no agravo de instrumento. Porque daí o relator, com a maior brevidade, lá em 48 horas, às vezes até menos, ele analisa se ele vai dar desde já esses medicamentos até que o recurso seja julgado. Então, é um efeito que por enquanto só se pode pedir no agravo de instrumento. Há quem entenda que se poderia pedir em qualquer um, né, por ser, como não tem numa teoria geral, poderia se aplicar. Mas, na verdade, na prática, só se aceita o pedido no agravo de instrumento. E é pedido, né, de ofício
a gente não recebe. Então, falando para você sobre princípios, efeitos, juízo de admissão, nós acabamos a teoria geral dos recursos. O que acontece agora? No nosso próximo vídeo, vai ficar bem mais divertido, que nós vamos falar sobre os recursos em espécie. E aí nós vamos começar com o recurso de apelação. E aí vocês vão gostar mais, porque nós vamos, a cada aula, né, 2, 3 aulas, a gente vai tratar de um recurso específico. Então fica mais interessante realmente do que a teoria geral. Mas essa teoria geral, ela serve de suporte, né, para os nossos estudos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Já sabem que, né, os canais de comunicação estão abertos, WhatsApp, e-mail, Face, Moodle, né? O que não pode é que vocês fiquem com dúvidas, né? É um momento de comunicação plena, não tenham vergonha, né? Perguntem, vocês têm que entender o conteúdo. Muito obrigada, espero que estejam todos bem, tá? Um grande abraço.